Olá, pessoal. Essa aula ela foi gravada de forma assíncrona, mas ainda assim ela faz parte do conteúdo principal da disciplina. Peço atenção especial a essa parte do conteúdo e que se realize a tarefa que está sendo proposta. Nessa aula nós vamos introduzir dois assuntos ou dois componentes novos, que são os diodos emissores de luz, ou LEDs, nós conhecemos, e o outro componente, que são fotodiodos. Ao contrário do LED, os fotodiodos são feitos para receber luz e transformar no sinal elétrico. Ao final dessa aula, nós veremos alguns tipos de simplificações e aproximações válidas para o comportamento dos diodos em geral, não somente dos fotodiodos e dos LEDs. Essas aproximações são válidas para a simplificação da análise de circuitos que contenham diodos. Nós veremos os casos de aplicação de cada uma dessas simplificações possíveis. Os LEDs, ou diodos emissores de luz, eles são compostos internamente do mesmo tipo de camadas dopadas P ou N, que tem mais ou menos portadores soltos no material, e também eles conduzem corrente somente num sentido, assim como qualquer outro diodo, seja retificador, seja Schottky, que nós vimos na disciplina. A diferença é que os LEDs têm a parte da junção exposta e, por ter sido fabricado com materiais e dopagens específicas, à medida que é percorrido pela corrente direta, que é a corrente normal no sentido de condução do diodo, esses dispositivos vão emitir luz de uma determinada cor. Portanto, os LEDs eles são acionados em corrente contínua, que é para se manter o LED ligado. Para que ele siga continuamente irradiando luz, deve-se manter uma corrente aplicada sempre a ele. O símbolo do LED é levemente diferente do símbolo de um diodo, exatamente por conter duas flechas indicando a irradiação de luz, onde nós podemos ver aqui nesse símbolo. E temos que tomar cuidado que nem sempre o encapsulamento tem uma mesma anotação para se indicar qual terminal do LED corresponde no encapsulamento. Aqui embaixo nós vemos diversos encapsulamentos diferentes. E depois de consultar o manual do fabricante, eu posso saber que esse diodo aqui, nesse exemplo, ele tem o terminal do catodo corresponde a esse que tem um chanfrado diferenciado em relação aos outros. Seria esse terminal aqui. Mas isso se deve consultar em cada um das folhas de dados dos fabricantes. Dependendo do modelo de LED, essa convenção pode ser modificada. Se nós observarmos por baixo desses LEDs de vários tipos aqui, provavelmente nós vamos ver isso, que são dois contatos metálicos, sendo um correspondente ao catodo e o outro ao anodo. Novamente, deve-se consultar o manual do fabricante para verificar qual é correspondente a cada um. A emissão de luz costuma ser bastante direcional e com ângulo de abertura pequeno, ou seja, ela irradia perpendicular a essa superfície de emissão de luz. Então, muitos LEDs verão recobertos com uma pequena lente para se fazer que faz com que a luz se espalhe e não seja diretamente direcionada a um ponto. A não ser que a aplicação seja, por exemplo, em uma lanterna em que se deseja direcionar a luz a uma determinada direção. Então, não haverá esse dispositivo para não haverá isso para evitar que ela fique tão ofuscante. Quanto ao nível de potência que os LEDs têm, nós podemos encontrar LEDs aí de menos de 1 watt, uma fração pequena de watt de potência, até LEDs individuais de até de 100 watts. Pode-se esperar claramente que esses LEDs maiores tenham um maior tamanho também. Esses LEDs todos que nós temos nesse exemplo aqui, nesses encapsulamentos, são LEDs bastante pequenos aí, com menos de 1 centímetro de lateral. Mas podem-se encontrar LEDs aí maiores que exigem, inclusive, que esses LEDs estejam colados a dissipadores de calor para conseguir dissipar o excesso de energia que não é gerado na forma de luz. Então, LEDs não são dispositivos ideais e eles irradiam uma parte da energia que absorvem nos terminais elétricos como luz e outra parte da energia convertida em calor. Mas essa parte de energia irradiada como luz costuma ser uma fração bastante grande, o que torna os LEDs, no estado atual da tecnologia, mais eficiente do que lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, por exemplo. Portanto, hoje em dia a iluminação está indo toda no sentido de trocar outras fontes de luz por lâmpadas LED.
Chama atenção aqui por esse fato de que, como os LEDs são acionados em corrente contínua, sempre há necessidade de um circuito que faça o acionamento do LED, seja convertendo de tensão alternada, como a gente recebe na nossa rede, ou até mesmo em um sistema no qual já existe corrente contínua. Poderíamos citar aí o caso de um carro, no qual a bateria já fornece 12 volts. Ainda assim, a necessidade de um circuito que controle e garanta que a corrente fique constante nesse LED, pois a tensão da bateria pode sofrer variações, também a tensão de condução e as características do LED podem variar um pouco com a temperatura, então sempre é necessário ter um circuito que controle e garanta que a corrente fique a corrente desejada no LED. De acordo com o material utilizado na construção do LED, que utiliza muitos outros materiais além do silício, como nós vimos lá nos fundamentos dos semicondutores, os LEDs também podem ser construídos sobre substratos de materiais diferentes, também vai resultar na emissão de luz de cores diferentes, de acordo com o tipo de material e o tipo de dopante utilizado, diferentes cores de luz, então, e até mesmo diferentes tensões em condução. Aquela tensão de joelho que nós vimos lá nos diodos, que era um valor bastante baixo, diodos retificadores, em torno de 0,7 volts, ela costuma ser um valor bastante significativo em LEDs, exatamente porque eles não são otimizados para ter uma menor tensão em condução, mas são otimizados para irradiar o máximo de luz possível, pois é a função principal deles. Também existe uma tensão máxima de bloqueio nos LEDs, tensão máxima reversa, mas os dispositivos não são fabricados para suportar tensões reversas, eles são fabricados para sempre operar uma tensão direta, em condução, com corrente, ou seja, no lado direito desse nosso diagrama aqui de tensão e corrente. Então não se deve considerar utilizar essa tensão reversa ou LED na condição de bloqueio. Existem LEDs, inclusive de cores, que não são visíveis ao olho humano, como é o caso de LEDs infravermelho. Mas qual seria a função disso? Uma luz não visível ao olho humano, para que serve isso? O infravermelho é um exemplo, e infravermelho é uma cor de luz que é utilizada, por exemplo, em comunicações de fibra óptica. Dentro das fibras ópticas, os sinais são representados como pulsos de luz e também usados, por exemplo, em controle remoto. Apesar do ser humano não enxergar diretamente a luz infravermelha, vamos dizer, é uma cor próxima do vermelho, mas não visível, é possível que alguns animais enxergam essas cores infravermelho, inclusive câmeras de visão noturna, por exemplo, iluminam os objetos com infravermelho e a câmera é capaz de enxergar esse comprimento de onda de luz. Faça um teste aí você mesmo. Pegue um controle remoto qualquer e observe ao pressionar o botão que você não enxerga nada na frente do controle remoto, onde é o emissor de luz. Mas se você filmar esse mesmo controle remoto com a câmera do celular, por exemplo, e observar quando você pressiona um botão, você verá que a câmera do celular é capaz de enxergar um pouco de infravermelho e você verá uma luz ligando aqui, como essa foto do exemplo mostra. Quando você pressiona um botão do controle remoto, a câmera detecta, mas observando a olho nu eu não enxergaria essa luz piscando aqui. E essa luz piscando no controle remoto é que transmite um sinal luminoso que a televisão é capaz de receber, por meio de um fotodiodo. É o próximo assunto que veremos lá. Então, existem LEDs de cores visíveis, diversas aí, vermelho, verde, azul, amarelo, branca. Aí também existem LEDs de cor invisível, como é esse caso do infravermelho. LEDs individuais podem ter tensões de joelho aí razoavelmente altas, vamos dizer até 4 volts. Próximo disso, 3.7 volts, ou alguns, dependendo da cor, dependendo da construção dele. Mas em luminárias, em geral, se encontram arranjos aí de dezenas de LEDs em série. Essa figura aqui do exemplo mostra uma lâmpada comum LED aberta. Podemos ver vários LEDs aqui dentro, a maior parte deles provavelmente está conectada em série. E também vemos aqui um exemplo dessas fitas LED, que hoje em dia são muito utilizadas, por exemplo, em arquitetura, em funções decorativas. E elas também têm arranjos de LEDs em série ou paralelo. E também arranjos de LED de cores diferentes, possivelmente. Então, apesar dessa tensão de joelho ser bastante baixa para entrar em condução, normalmente se usam vários LEDs em série nas aplicações. Quando se aciona um LED, deve-se tomar o cuidado que, logo que a tensão de joelho é excedida, como nós vimos na curva do diodo, o LED não deixa de ser um diodo também, a corrente sobe abruptamente. Quer dizer, se necessita 3 volts para ligar, em 3.5 volts a corrente já está uma corrente bastante alta.
E esse é um cuidado que se deve ter sempre no acionamento dos LEDs. A outra consideração é o fluxo luminoso gerado, que é a quantidade total de luz irradiada, fluxo luminoso medido em lumens, abreviado por LM, é uma unidade de medida de intensidade de fluxo luminoso total, quantidade de luz irradiada, é proporcional, aproximadamente proporcional à corrente aplicada ao LED. Então, cada LED tem especificado pelo fabricante qual é a corrente que ele deve ser acionado e na qual ele vai gerar uma quantidade de luz ou um fluxo luminoso adequado. O fluxo luminoso normal de uma lâmpada LED compatível para uso residencial está entre 500 e 700 lumens, mas se encontram também lâmpadas de maior potência que excedem 10.000 lumens, por exemplo, pela iluminação pública e uso externo. Não se limita a corrente de acionamento do LED exatamente pelo efeito de sobreaquecimento que é gerado quanto maior a corrente fornecida, maior também a potência elétrica fornecida. Então, cada dispositivo deve respeitar a corrente de acionamento especificada pelo fabricante. A eficácia do LED diz quanto de luz é gerada para cada unidade de potência elétrica consumida, portanto, ela é medida em lumens por watt. Lumen é a medida de fluxo luminoso, quantidade de luz gerada, e watt a potência elétrica. Quanto maior essa razão de lumen por watt, melhor, porque vai indicar que ela vai gerar a mesma quantidade de luz com menos energia, portanto, ela é mais econômica. Nós podemos interpretar, e hoje em dia existem informações padrão que devem ser fornecidas nas lâmpadas LED, que são o fluxo luminoso total, que a lâmpada vai fornecer, medido em lumens, esse fluxo luminoso total é independente das variáveis elétricas, não importa quanta energia elétrica ele consuma. Essa é uma medida de quantidade de luz. Existe a potência elétrica consumida de fato, é uma variável elétrica, e a relação entre esses dois, como nós vimos aqui, lumen dividido por watt, vai dar a eficiência luminosa. Lumen por watt. Quanto mais alta essa eficiência luminosa, indica que a energia está sendo melhor aproveitada. Já existem lâmpadas comerciais que excedem os 150 lumen por watt de eficiência luminosa. Indica que elas vão iluminar com uma boa quantidade de luz e vão consumir menos energia elétrica para fazer aquela mesma função. Nesse momento, eu vou abrir aqui uma folha de dados, um datasheet, de um tipo de LED, dessa fabricante, chamada Lumen LEDs. Esse LED se chama Luxeon 2835. Linha Luxeon 2835. Por que é uma linha? Porque existem diferentes LEDs com cores muito parecidas, algumas cores um pouco mais puxado ao vermelho, mais puxado ao azul, mas os LEDs todos têm um comportamento elétrico muito parecido e dimensões tudo muito parecidas. Então é normal que os fabricantes ofereçam uma folha de dados que tem o desempenho e características de diversos LEDs, todos muito similares. Se nós avançarmos aqui para a página 4, esse link dessa folha de dados é fornecida na tarefa que vai ser introduzida ao final desse vídeo. Está disponível no Moodle também. Se nós olharmos as tabelas aqui que mostram modelos de dispositivos LED dessa linha, estão todos na coluna aqui Part Number, são diferentes. Junto, verificaremos que tem várias páginas dessa folha de dados com vários modelos diferentes. A diferença deles são que as tensões de acionamento são levemente diferentes, que está na coluna Voltage aqui. Existe uma métrica de qualidade de luz ou de cor de luz, apesar de todos eles serem brancos, que está descrita aqui em CCT. Temperatura de cor correlata se chama essa variável, também está descrita na tarefa que será introduzida ao final do vídeo. Existe o fluxo luminoso, que nós vamos adotar o fluxo luminoso típico de cada um dos LEDs. Portanto, cada uma unidade utilizada desse LED vai gerar essa quantidade em lumens e varia de acordo com o modelo. Também existe aqui a corrente de acionamento do teste, que se chama corrente de teste nesse caso. Portanto, se nós escolhermos qualquer um dos dispositivos, eu selecionar, por exemplo, uma linha aqui, ao centro, esse LED, quando acionado com 60 mA, vai produzir 154 lumens para cada watt de energia consumida, a eficácia dele. E vai gerar 86,1 lumens no total. Quer dizer, a quantidade de luz é 86,1 lumens,
quando for acionado com 60 mA. Para que se atinja 60 mA, a tensão de acionamento, voltage, está indicada aqui. É aproximadamente 9 volts para fazer o acionamento e atingir 60 mA para esse modelo. Outros modelos têm tensões de acionamento diferentes, vocês poderão ver, e tem também quantidade de fluxo luminoso, que observamos nessa coluna aqui, diferentes para o acionamento. O que varia entre um LED e outro desses tipos diversos aí? Alguma dopagem, algo na construção do dispositivo é diferente, portanto, eles vão gerar uma quantidade de lúminos diferente e cores levemente diferentes, que nós observamos principalmente nessa coluna em CCT, mas também reflete nessa outra variável aqui que não nos interessa no momento, que é CRI, Índice de Reprodução de Cores. Mas o principal que nós vamos focar aqui é nessa temperatura de cor correlata, CCT. Voltando agora ao nosso conteúdo principal, como eu introduzi no início da aula, nós vamos ver um pouco sobre LEDs, que são dispositivos que irradiam luz, nós vimos até agora. E agora nós vamos entrar em sensores que recebem luz. Apesar de que todos os LEDs, quando iluminados por uma fonte externa de luz, produzam uma pequena tensão ocorrente entre os seus terminais, todo LED que emite luz também recebe luz e funciona como um sensor. Existem dispositivos específicos para trabalhar como sensor. Eles têm sensibilidades muito mais altas, conseguem características muito mais adequadas a operar como sensor. Um desses dispositivos são os fotodiodos, que são diodos especialmente construídos para que quando a luz incide sobre aquela junção P e N, no qual o diodo é construído, obviamente o encapsulamento também é translúcido para que a luz chegue lá, em determinadas cores, ou também na cor do infravermelho, uma cor não visível, ele vai produzir seja uma tensão ou uma corrente proporcional àquela quantidade de luz incidente. Se nós observarmos aqui o símbolo do fotodiodo, que está aqui embaixo, ele tem flechas entrando, indicando que ele está recebendo luz externa. Mas, de qualquer forma, ele também é um diodo. Ele também conduz corrente num sentido e não conduz no outro. Apesar de que, nesse caso, como queremos sentir ou transformar um sinal luminoso em uma corrente de tensão elétrica, ele não é polarizado diretamente normalmente. Uma curiosidade é que você sabia que as sensores das câmeras fotográficas ou filmadoras digitais, eles costumam ser milhões de pequenos fotodiodos que são construídos numa área muito pequena, na qual é focada a luz da câmera, que nós observamos aqui nessa figura. Essa área que não se vê aqui colorida são milhões de pequenos fotodiodos. E após incidir a luz que vai ser focada a foto ali, esse sensor ele captura essa imagem por um tempo e por alguns segundos ou milissegundos ele vai lá e lê a tensão resultante em cada um dos fotodiodos para quantizar qual a intensidade da luz em cada ponto e em cada cor. Portanto, cada ponto numa foto que nós vemos ele é composto por 3 pequenos fotodiodos, cada um enxerga uma cor. Geralmente são as cores vermelho, verde e azul. Red, green, blue. Então, qualquer câmera que enxergue câmera digital, ela funciona em geral com esse princípio. Pequenos fotodiodos e cada um consegue perceber a cor de um ponto na imagem. Mas também nós encontramos fotodiodos aí discretos que você pode montar em placas, soldar em eletrônicos. Chama atenção para esse fotodiodo aqui. É um típico fotodiodo infravermelho utilizado em sensores de controle remoto da televisão. Então, quando você emite aquela luz infravermelha que os seus olhos não enxergam, esse fotossensor é capaz de enxergar e receber os comandos enviados pelo controle remoto. Aquela luz pisca muito rápido, que nossos olhos não percebem também. Nem a câmera do celular perceberia aquela luz infravermelha piscando muito rápido. Mas esse sensor é capaz de capturar essas variações na intensidade da luz e converter num sinal elétrico. Os fotodiodos eles podem ser operados em duas formas distintas, ou modos de operação. E nós observamos aqui nesse plano de tensões e correntes que à esquerda nós temos o modo fotocondutor, ou muito referenciado aqui como polarização reversa. E à direita temos o modo fotovoltaico. O modo de polarização reversa é o que se usa, em geral, para a comunicação e no qual se quer converter um sinal rápido, uma intensidade luminosa rápida, por motivos diversos, seja naquilo que eu citei de comunicação em fibra óptica, seja nesse controle remoto à distância,
Você quer converter um sinal elétrico, um sinal na forma luminosa, num sinal elétrico para que se consiga adquirir ele, para que ele comande um circuito ou faça uma função desse tipo. Nesse modo de polarização reversa, no qual o fotodiodo será ou irá operar conforme na esquerda aqui, com uma tensão negativa aplicada em relação ao sentido normal de condução de corrente dele. E a pequena corrente reversa que vai surgir, que é bastante pequena, na ordem de mili ou microamperes, ela vai servir para se detectar o sinal que se deseja transformar, sinal luminoso, em sinal elétrico. Portanto, esse sinal elétrico gerado, ele é aproximadamente proporcional à intensidade da luz incidente sobre o fotodiodo. Esses componentes costumam ter áreas sensíveis à luz bastante pequenas, aí na ordem dos milímetros quadrados, ou no máximo centímetros quadrados. Para a gente ter uma ideia, esse sensor aqui, chamado BPW34, ele tem uma área que fica na superfície superior de aproximadamente 7,5 milímetros quadrados. Isso é bem pouco. E aqui, para a gente ver em escala, no circuito eletrônico, ele é simplesmente essa pecinha aqui de baixo, que a superfície de cima é preta. Para você ter uma ideia do tamanho dele, é bastante pequeno. Assim como aqueles outros fotodiodos que nós já vimos aqui em cima no exemplo, também são bastante pequenos. Menos de 1 centímetro de diâmetro. Nesse caso, nessa polarização reversa, se consegue atingir aí dinâmicas bastante rápidas. Por isso, ele é adequado a uso em telecomunicações, que pode chegar aí a centenas de megahertz. Se nós descermos mais um pouco aqui, existe um circuito típico de aplicação para o uso de fotodiodos para detecção de luz. E um circuito bastante típico é exatamente esse montado aqui, no qual uma fonte externa vai polarizar esse diodo D1 fotodiodo aqui reversamente. Então vai existir uma corrente muito baixa, quase nada, uma corrente chamada aquela corrente de fuga. Vocês lembram lá da definição inicial do que é o componente de diodo? Uma corrente muito pequena, microamperes, nanoamperes. Mas quando incidir luz sobre essa superfície exposta do fotodiodo, ele vai ser percorrido por uma corrente maior. Aí uma ordem de 1000 vezes maior a corrente do que a corrente de fuga normal dele. Então, à medida que aumenta ou diminui essa corrente reversa que esse fotodiodo aqui permite passar, ela aumenta quando está incidindo uma intensidade maior de luz e diminui quando não tem luz incidindo sobre ele. Esse resistor R1 vai ser percorrido por uma corrente um pouquinho maior, um pouco menor, pela lei de Ohm. Tensão é resistência vezes corrente. Uma vez que a resistência é constante, esse sinal que pode se medir aqui, ele vai ser aproximadamente proporcional, então, à luz incidente no fotodiodo, que após ser convertido para corrente, por meio desse resistor R1, é convertido num sinal de tensão, que pode ser medido num circuito eletrônico qualquer. Portanto, eu repito, esse tipo de componente, esse tipo de configuração é utilizada para comunicações, principalmente. Também existem o modo fotovoltaico, que é o principal modo de operação dos painéis fotovoltaicos, que hoje em dia se utilizam para geração de energia. Os painéis fotovoltaicos também são fotodiodos, mas são arranjos grandes, com dezenas ou centenas de fotodiodos e com uma área bastante grande, vários metros quadrados. Porque esses dispositivos não têm preocupação com a dinâmica, o efeito de comportamento mais rápido ou mais lento, mas com a eficiência de conversão de energia. Esses dispositivos são sensíveis a diversas cores de luz, principalmente que fecham com a cor da luz do Sol, que é um branco, e até mesmo também são capazes de absorver a luz infravermelha, porque o Sol tem uma grande componente de luz infravermelha que para nós sentimos na forma de calor. Nós não vemos com nossos olhos. Assim, a tensão produzida nesses painéis fotovoltaicos ela é positiva e pode-se utilizar ela para armazenamento dessa energia, ou pode consumir essa energia por uma carga imediatamente, ou até mesmo injetar essa carga na rede. Não confunda, os painéis fotovoltaicos em si são grandes diodos e a junção está exposta. Mas também existem diodos adicionais, como se pode ver nessa figura aqui, que são inseridos tanto em paralelo com os painéis quanto em série, para a função de proteção desses painéis contra sobrecorrente, sobrecarga e outras proteções diversas. Então, quando a gente vê esses diodos aqui, eles não são o próprio painel. O painel está representado no diagrama aqui por dentro dessas caixinhas, que seriam cada um desses módulos.
Quando existir, então, um caminho para a circulação da corrente entre os dois terminais de cada um desses painéis, vai haver circulação de corrente. Nessa forma, quanto maior a intensidade de luz incidente, maior a tensão ou a quantidade de corrente que vai produzir esse painel. Se nós formos olhar aqui embaixo, com mais detalhe, aquela pontinha do diagrama de tensão e corrente que nós vimos antes lá, agora eu ampliei a escala vertical aqui para você poder observar. À medida que aumenta a intensidade de luz incidente, pode-se drenar uma maior corrente do painel. O limite dela é aqui embaixo, onde diz corrente máxima em curto-circuito. A corrente máxima que o fotodiodo vai fornecer se tivesse em curto-circuitos terminais. E o outro extremo aqui indica a tensão máxima que vai surgir entre os terminais se não tiver carga nenhuma conectadas a ele. Como nesses painéis se deseja drenar uma maior potência possível, potência é o produto entre tensão e corrente. Geralmente esses painéis são operados de forma que a corrente drenada deles é controlada para que opere aproximadamente nessa região aqui, em que o produto entre tensão e corrente ele é bastante alto e se obtém aí a maior potência possível do painel, pensando em gerar energia para consumo, certo? Aqui nós vemos qual seria a configuração do circuito típico de aplicação se nós simplesmente estivéssemos dissipando essa energia sobre um resistor. Então, simplesmente o painel fotovoltaico é ligado em paralelo com a carga. No caso de uma aplicação, então, de um sistema fotovoltaico para injeção de energia na rede elétrica, como nós já vimos anteriormente, esse diagrama de baixo aqui, o painel fotovoltaico, que produz corrente contínua, indicado aqui por DC, ele vai passar por um dispositivo que é capaz de transformar essa energia em corrente alternada e injetar, então, no sistema elétrico de potência. Quando os aparelhos localmente não consumirem toda aquela energia, a energia, inclusive, vai ser jogada de volta para a rede para que outros consumidores próximos possam utilizar essa energia. E é contabilizada pela concessionária como uma energia positiva que você injetou na rede em vez de estar consumindo, né? Vou convidar vocês agora, já que nós encerramos essa parte dos dois dispositivos, a olhar aqui Introdução à tarefa 6, que é relacionada com LEDs.